Oi pessoal, boa noite, é um prazer estar aqui. Obrigada por esse convite, né, da PUC, para a gente estar se aproximando mais. Eu sou a Moema Loures, eu sou coordenadora do curso de especialização em arquitetura para a saúde aqui da PUC. A ideia aqui, na verdade, é a gente se aproximar mais, né? Eu acho que a gente vem gravando alguns vídeos, contando um pouco do curso, mas esse momento é muito bacana, né? Que eu acho que é um momento assim, que a gente pode estar respondendo ao vivo, mais espontâneo, falando um pouco sobre o curso. E aí eu queria contar um pouco aqui, um pouco da minha experiência e por que eu quis criar esse curso, né? Porque falar de arquitetura para a saúde e também de arquitetura, né? E também dizer um pouco assim que talvez assim as pessoas que estão aqui, né, com a gente, talvez nunca tenham pensado em trabalhar com arquitetura para a saúde. Mas o que me motivou, qual foi minha trajetória, que talvez pode ser um pouco parecida com de vários alunos, algo de profissionais, né, que estão no campo também da saúde. Então eu vou falar um pouquinho. Eu formei na Universidade Federal de Juiz de Fora. E eu sempre fui uma pessoa muito motivada assim, com questões de transformação, assim, questões que fizessem as pessoas transformar o mundo. Assim. Então, assim, na minha época de aluna, eu gostava de fazer museus, eu gostava de conceber praças, de escolas, né? Todos esses assuntos assim, que geravam transformações e mexessem também com o coletivo, assim, com a arquitetura sempre para várias pessoas, que pudessem afetar muitas pessoas. E com o tempo eu me formei em Juiz de Fora, na Federal de Juiz de Fora, e vim para o Rio fazer mestrado e doutorado também em urbanismo, pensando assim que o momento assim que o arquiteto ele pode realmente transformar, talvez seria fazendo um projeto para cidades. E aí eu fiz o mestrado, fiz o doutorado. Durante a minha tese de doutorado, eu sempre me questionava, né, o que era uma pós-graduação em arquitetura, né, onde morava, né, a experiência que a gente tinha em projeto nessas pós-graduações. Então tinha todo um questionamento em relação a isso. E foi exatamente assim nesse momento que eu estava terminando a tese de doutorado e que eu também fazia projetos, né, fazia muitas reformas de apartamentos, residências, lojas. Nunca tinha trabalhado com a saúde, então comecei a trabalhar com a saúde depois mais ou menos de 5, quase 10 anos de formada. E aí surgiu uma primeira oportunidade de trabalhar com um hospital. E era um posto de enfermagem muito pequeno, assim. E aí nesse posto de enfermagem eu comecei a perceber como que questões assim, essenciais da arquitetura ali estavam meio que desprezadas, como que o arquiteto, na verdade, ele tinha virado um serviço, né? Era como assim, a pessoa te contratava: Moema, faz uma decoração aqui no posto, não está muito bom, muda esse lugar de bancada. E como que o arquiteto ele não estava inserido no processo de transformação, na verdade. E aí, nesse posto de enfermagem, eu vi vários problemas, como, por exemplo, a questão a marcenaria, tudo durava muito pouco, tinha uma questão de manutenção, né? Usava uma marcenaria mais barata e passava 3 meses, tinha que fazer a manutenção. Era muita luz, em vez de comprar 2 luminárias boas, eram 10 luminárias, consumia muita energia. Então, eu comecei a ver vários problemas e comecei a me aproximar muito com a superintendência do hospital e contar o que eu percebia como experiência de arquiteta que eu tinha, o que eu percebi que a gente podia transformar. E aí foi exatamente nesse momento que eu comecei a perceber como que o arquiteto, ele precisa fazer parte de todo o processo, né? Desde da concepção do projeto, né? Não adianta a gente chegar num lugar e fazer, faz um postinho de enfermagem, aí no outro lugar, vou fazer uma hemodinâmica, no lugar vou fazer uma endoscopia, vou fazer... Mas não, como que o arquiteto, ele poderia estar inserido em todo esse processo, na verdade. E aí eu comecei a perceber também que como assim, quando a gente tem um domínio, né, tem um certo rigor pelas normas técnicas, então, por exemplo, quando a gente domina a norma e um domínio pleno, assim, com todo rigor, a gente começa assim... O hospital ele começa a demandar que a gente faça todos os projetos do hospital. Então, por exemplo, eu tinha acabado de fazer uma tese em urbanismo e como que eu estava fazendo um posto de enfermagem, isso podia me levar a fazer uma praça, fazer o hospital como um todo, fazer uma conexão com a cidade. Como que eu poderia também, que eles estavam me chamando para fazer um projeto dos residentes, que na verdade era um projeto de residência. Como que no hospital também você pode, às vezes, fazer um museu, você pode, então, assim, todos os temas da arquitetura, principalmente que mexem com o espaço coletivo, eles estão presentes dentro dessa arquitetura para a saúde.
Então, isso foi uma das questões que mais me motivou, na verdade, a trabalhar com hospitais, né? E também que eu vejo muito, eu sou professora da PUC, né? Os alunos muito motivados com projetos para o espaço coletivo. E quando formam, às vezes ficam muito decepcionados, né? Parece que aquele sonho ele vai se apagando aos poucos. E como que trabalhar para a saúde, isso é possível, apesar do país estar em crise, tem muito investimento na área de saúde. Então, assim, para vários alunos também, que às vezes estão formando, não sabem muito bem o que fazer, isso é uma oportunidade de trabalho mesmo, assim, na verdade. E aí, na verdade, hoje, assim, eu tô aqui um pouco para tirar algumas dúvidas, né? Se vocês tiverem algumas dúvidas, assim, sobre o curso, para entender melhor, algumas perguntas, assim, na verdade, muita gente me perguntou, né? Eu posso fazer o curso se eu não souber nada sobre arquitetura para a saúde? Sim, pode fazer o curso. Na verdade, assim, a gente tem que saber de arquitetura. Mas e se eu tenho muita experiência? Será que eu também posso fazer? Também, porque né, a ideia, assim, inclusive para mim, o curso é um aprendizado, é uma troca, assim. Eu pretendo estar com os outros professores trocando, né? Que esse curso, assim, seja uma forma da gente construir conhecimento o tempo todo, né? A estrutura do curso, qual que vai ser a duração do curso? Uma boa pergunta. Então, o curso, na verdade, ele vai durar um ano e meio. Eles são divididos em 3 módulos. O primeiro módulo, a gente tomou a decisão de ser um módulo mais leve, em que a gente, ao mesmo tempo que introduz algumas questões de legislação, a gente fala sobre a arquitetura, sobre a experiência da arquitetura, a relação sobre corpo e espaço. E aí, assim, na verdade, foi muito importante sobre a questão da paisagem, né? A paisagem em movimento. O que é paisagem, afinal? O que é paisagem? Que isso tem a ver com um hospital, né? Porque, afinal, a gente está fazendo um edifício que também pode se transformar, que hoje é um hospital, que amanhã pode virar uma escola, pode virar uma universidade. Então, na verdade, o primeiro módulo do curso, ele é bem provocativo. E tem uma questão interessante também, que eu senti um pouco quando eu comecei a trabalhar, é que, na verdade, assim, às vezes eu achava que eu estava sempre, em alguns momentos eu estava sempre tentando reinventar a roda, assim, tinha muito pouca informação, assim, muitos poucos cursos na área, né? Tinha muitas normas, mas as normas dependem muito da interpretação. E como que muitas vezes eu tive que ficar reinventando a roda. Mas ao mesmo tempo eu vi que tinha muitos artigos, muito trabalho, mas com vários mitos, né? Vários paradigmas, assim. Então, assim, na verdade, também, assim, eu ter inventado um pouco a roda foi uma forma também de eu sair um pouco desses paradigmas, né? Então, como por exemplo, eu lembro quando comecei a mexer com o hospital, todo mundo falava, centro cirúrgico não pode ter janela. Aí eu fui para a Europa, visitei mais de 25 hospitais, os arquitetos estavam falando ao contrário, tem que ter luz natural em todo o hospital. E na verdade, então isso era um mito, né? Porque tinha toda uma questão, realmente, centro cirúrgico tem que ser vedado, mas pode ter iluminação natural. Então, isso são discussões que a gente pretende fazer no primeiro módulo. No segundo módulo, a gente começa a se aprofundar em algumas questões. Então, é o que a gente chama, até aqui para ser mais específica, que eu chamo aqui de, na verdade, é o momento de internalizar os problemas e compreender melhor as dinâmicas do hospital. Então, a gente introduz temas mais específicos, então, como, por exemplo, arquitetura para a saúde, a questão da criança, do adolescente, do idoso, o direito à cidade, o direito à saúde. Então, a gente começa a entrar em temas mais específicos também, como, por exemplo, o espaço também, fala um pouco sobre esse espaço da educação dentro do hospital, o espaço do trabalho dentro do hospital. Ela tem graduação em engenharia civil. E quanto tempo conseguiria realizar uma segunda graduação para arquitetura na PUC? Foi o Cláudio que me perguntou, né? Cláudio, isso realmente eu não sei, né? Teria que ver a questão dos créditos. Mas, assim, lembrando que o nosso curso de pós-graduação, a gente quer que tenha engenheiros também. Inclusive, tem uma equipe de engenharia muito bacana. Esse curso, assim, foi pensado junto com a engenharia. Então, a gente acha muito importante essa aproximação, assim. Inclusive, assim, uma notícia interessante, a gente já tem vários inscritos, vários alunos matriculados. A gente está nas últimas vagas. É que tem uma médica e uma enfermeira inscrita. E que é muito bacana isso, né? Que, na verdade, é um curso interdisciplinar. A gente tem professores da medicina, tem os professores da engenharia, tem professores da arquitetura, tem professores do direito, professores da filosofia. Então, assim, é um curso interdisciplinar porque é também dentro do que a gente acredita, né? Que eu acho que a gente não tem como fazer arquitetura dentro do hospital sem pensar interdisciplinariamente.
Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu perdi. Então, deixa eu continuar só a pergunta. Então, são 3 módulos. O terceiro módulo seria sobre o que a gente chama de solidificar e experimentar as soluções. Quando a gente começa a entrar, na verdade, assim, no detalhe maior, assim. Então, por exemplo, a gente fala de infecção hospitalar, que é um tema super complexo, assim. Então, a gente precisa saber um pouco mais sobre o hospital para entrar nesse assunto e que a gente tenta solidificar, que eu acredito, assim, que a gente só consegue criar se a gente realmente tem um domínio e se a gente solidifica esse conhecimento. Então, o curso tem a duração de 3 meses, né? A gente pensou em fazer ele exatamente nas sextas-feiras de noite e no sábado, para, na verdade, atender as pessoas que moram fora, as pessoas que trabalham. A gente sabe a dificuldade também de mobilidade dentro do Rio, então, assim, a gente achou complicado. Talvez se fosse 2 vezes por semana, não sei se as pessoas que trabalham poderiam participar. Então, essa questão de ser na sexta à noite e nos sábados, é 1 vez por mês. Em alguns meses, 2 vezes, eu acho que a gente pode trazer também esse público de outras cidades. O pessoal já começou a me perguntar, mas vai ter o curso em São Paulo? Você pode vir para São Paulo? Será que esse curso... Eu falei assim, pode ser até uma sugestão para a PUC, mas eu acho muito bacana se o pessoal de São Paulo vir para cá. Porque conhecer o Rio também, o curso vai ser sexta de noite e sábado. E tem um domingo inteiro para curtir o Rio, também ver outra cidade. São outros professores também de arquitetura, com outras culturas. E a gente fez uma seleção muito bacana dentro da PUC. Eu chamei professores do ProURB também, que foi onde eu fiz mestrado e doutorado, que são professores muito bacanas, que para mim são grandes mestres. Tem os professores do curso de arquitetura da PUC, são pessoas muito qualificadas. Então tem um pessoal muito, muito bacana assim mesmo. A seleção foi feita assim, com um dos professores, foi feito bem. Tem um professor da Argentina, tem professor da Bahia, tem professor da UNB. Então, de Brasília. Então, na verdade, é isso, assim, não é que seja um curso do Rio de Janeiro, é que seja um curso do Brasil, que eu acho que no Brasil a gente precisa de cursos parecidos com o nosso, que é um curso totalmente inovador, assim, porque a gente tenta juntar todas essas questões técnicas com as questões humanas também. E que, na verdade, no cerne do curso traz uma coisa muito interessante, que é essa questão da PUC ser referência em inovação, assim. Então, por exemplo, se a gente... O próprio CCE, que é muito difícil aprovar um curso dentro da PUC. A gente passa por diversas aprovações, desde o departamento de arquitetura, depois vai para decanato, depois tem conselho geral. Então, assim, é algo difícil. Então, não é qualquer curso que está no CCE. Assim, os cursos para estar aqui, a gente passa por uma trajetória longa. Assim. Então, assim, os professores também que estão aqui, os próprios professores da PUC também, tem toda uma trajetória. Então, o nosso curso é muito diferenciado, ele traz uma questão importante também, que é da PUC, uma questão da arquitetura próxima da tecnologia. E aí isso é muito bacana para o pessoal de engenharia também, porque a gente dentro da arquitetura tem feito projetos junto com uma professora da PUC, a Verônica, e ela tem utilizado muito da questão da robótica, e a gente quer trazer isso para o curso, porque construir hospitais no futuro, a gente tem que pensar na flexibilidade, a gente tem que pensar em novas formas de se pensar arquitetura, a gente tem que pensar em arquitetura que se transforme, arquitetura que possa ser feita em grande escala. Então, esse lado empreendedor da PUC, nesse sentido, né, da gente pensar coisas que podem ser reproduzidas em grandes escalas, é muito bacana. E aí, lembrando assim, que toda pesquisa que é feita na PUC, ela envolve vários departamentos. Então, por exemplo, tem uma pesquisa dentro do departamento de arquitetura que envolve o pessoal da engenharia civil, um professor que trabalha há mais de 20 anos com fibras de cimento, e a gente está tentando desenvolver algo de produção, inclusive para aplicar nos hospitais. Tem todo o pessoal da medicina, né, que traz um super know-how. O curso de medicina da PUC, ele não tem um curso de graduação, mas o curso de pós-graduação da PUC, ele é um dos mais importantes do Brasil. É um dos precursores do Brasil, numa época que nem quase não existia especialização. Mas depois seriam exatamente. Então, na verdade, o curso começaria em março, aí seria o primeiro semestre, março até julho. Julho não tem aula, depois agosto até dezembro, janeiro não tem aula, aí reinicia em fevereiro e termina em julho. E aí depois teria esse tempo para apresentar o trabalho final, que a pessoa, na verdade, já pode estar fazendo esse projeto final durante o curso, mas ela também tem a possibilidade de entregar, depois de 6 meses, o trabalho final. Vamos ver se tem mais pergunta. Tenho graduação em engenharia.
As visitas técnicas é importante. Então, aí nos dias da visita técnica, que são alguns momentos específicos, a gente pensou em fazer na sexta-feira, durante o dia. Por quê, né? Porque, assim, sábado, normalmente os hospitais, a parte administrativa do hospital está fechada, então não tem ninguém para receber uma turma de aluno. O hospital não está preparado, ele teria que pagar hora extra para funcionar, então eles não gostam de receber. Normalmente eles preferem receber dia de semana em horário útil, né? Que tem alguém, né? Uma pessoa da hotelaria, alguém que possa fazer essa visita. E aí uma questão muito bacana que eu acho da visita técnica, porque o que eu senti na pele quando comecei a trabalhar com hospitais, que é muito difícil visitar um hospital no Brasil. A gente consegue visitar os quartos, mas assim, visitar um centro cirúrgico, visitar uma UTI, os hospitais são muito fechados, né? Então, na verdade, a gente vem articulando, junto com o curso da medicina, várias visitas técnicas, diversos hospitais, inclusive em obra, junto com os engenheiros também, com o pessoal da engenharia, do curso de engenharia aqui da PUC, pra gente entender, por exemplo, uma questão, né? A gente, por exemplo, fala muito de obra, né? Mas qual que seria uma solução de instalação hidráulica para um hospital? Como que deveria ser esse shaft? Como é que é organizado esse shaft? Será que os projetistas que estão trabalhando com os arquitetos estão fazendo isso de uma forma bacana, né? Quais soluções, quais hospitais que fizeram algo eficiente, que foi legal? Então, assim, a visita técnica é exatamente para a gente estudar um caso referência. A gente tem um caso referência que pode ser um caso que não deu certo, um caso que deu certo, e que a gente vivencia esse dia a dia do hospital. Então tem uma questão técnica, mas também tem uma questão humana, né? Da gente observar, né? Que às vezes a gente faz, por exemplo, faz um projeto de um quarto. No outro dia eu estava conversando com o pessoal, mas a gente é muito distante, às vezes, do usuário. A gente conversa muito com o médico, conversa muito com o enfermeiro. Mas e quem está usando ali, né? Observar, né? A pessoa, às vezes, assim, por exemplo, a gente fala, cortina motorizada, né? Parece uma coisa boa. Mas imaginou, assim, a gente, ele tá sozinho no quarto, a gente tem que ficar toda hora, fulano, pode trazer o controle da cortina? Fulano, pode ligar a televisão para mim? Como é que a gente pode dar autonomia para esse paciente? É observando um pouco, né? Como é que quando ele está ali numa cama de um hospital, ele pode ter autonomia, né? Como é que a tecnologia também pode ajudar a gente a ter autonomia nesse sentido. Então, assim, as visitas técnicas, assim, são muito bacanas. Eu, em especial, quando eu comecei a trabalhar com arquitetura para a saúde, eu fiz uma visita que eu visitei 25 hospitais fora do Brasil. Na verdade, eu comecei a pesquisar tudo que existia sobre hospital no mundo. E aí eu percebi que tinha um hub de inovação na Holanda. Comecei a tentar agendar com os hospitais, ninguém me respondia. E eu falei assim, como que eu vou fazer? Vou entrar em contato com os arquitetos, né? Comecei a entrar em contato com os arquitetos, sem vergonha, sem inibição. E eles começaram incrivelmente a me responder. Então, eu agendei com vários arquitetos, alguns levaram nos hospitais que eles tinham feito. Isso foi muito bacana, assim. Então, assim, eu visitei mais, assim, eu e meu sócio, na época do escritório, a gente visitou mais de 25 hospitais, muitos na Holanda, e a gente teve muitas surpresas muito bacanas, inclusive um desses hospitais, eu estava lá conversando com o arquiteto holandês, que é IGM, ele virou para mim e falou assim, engraçado, veio um brasileiro aqui, mais ou menos da sua idade, na época, também estava interessado pela arquitetura holandesa, e aí eu descobri que foi o Lelé, que é um dos arquitetos mais importantes, né, que mexeram com a arquitetura hospitalar, que concebeu todos os projetos do SARA, dentro de uma ideia que é a nossa ideia também, dentro de uma ideia de transformação. Lembrando que o Lelé, tem uma coisa muito bacana do Lelé, que na verdade ele não era desse mercado de hospital. Na verdade, ele teve um acidente, ele fraturou e ele ficou dias no hospital. E ele começou a conversar com o diretor do hospital. E eles juntos começaram a idealizar o SARA, que é o projeto SARA. Eu lembro que na época do Lelé, quando a enfermeira era contratada para fazer a seleção, eles perguntavam para a enfermeira, qual o último livro que você leu? E as enfermeiras ficavam, o último livro que eu li numa seleção de técnico de enfermagem ou de enfermagem. Então, dentro dessa visão muito humanizada, né? Mas a humanização não no sentido da superficialidade, do arquiteto como decorador, do arquiteto como final do processo, mas no cerne da questão da humanização. Como, por exemplo, né? Eu sempre brinco, por exemplo, tem um paciente na UTI, né? Aí o arquiteto não pensou como poderia ser uma régua hospitalar, por exemplo, né? Que é algo que fica atrás do paciente. E aí o projeto aquela régua igual todo mundo faz, atrás do paciente. Aí vem aquele monte de fio, ou o paciente ele está entubado, mas ele pode se mexer. Mas por causa do fio, eles têm que sedar o paciente, porque pode, sem querer, o monitor, ele desconectar e o paciente morrer, não sei. Então, assim, na verdade, assim, humanizar é isso, é tirar esses fios da cabeça do paciente, né? Então, humanizar, ele tem tudo a ver com uma questão funcional e técnica, assim, o tempo todo. Rapidinho.
Estou preocupada em saber exatamente os meses que serão o curso. Então, o que a gente fez, né? A gente teve essa preocupação também. Quando a gente montou o curso, a gente já tem, assim, se entrar no site do CCE, tem os 6 primeiros meses, tem todos os dias definido. E os outros 6 meses também já estão definidos. Então, assim, se quiser, liga para o CCE, eles não divulgaram ainda, que pode acontecer algum imprevisto, mas essas datas já estão agendadas. Inclusive, era uma preocupação aqui do CCE que eu achei muito bacana, que tem gente que compra, por exemplo, a passagem aérea, ou se organiza um ano inteiro, né? Então, por exemplo, chega agora, em março, eu vou comprar minha passagem, claro, obviamente com desconto, até para dezembro deste ano. Então, assim, a gente tem programado essas datas e, assim, a gente tem um compromisso dos cursos ser realizados exatamente nessas datas. Quando um projeto de arquitetura se faz necessário em um ambiente de saúde, eu acho que sempre, assim, nossa, seria minha resposta. Acho que o arquiteto tem que estar sempre junto, assim. O que a gente via muito na década de 60, na década de 70, é que não existia arquiteto, eram todos engenheiros, né? E aí depois as pessoas começaram a ter necessidade de humanizar, mas aí acharam que humanizar era colocar o quadro bonitinho atrás da cabeça do paciente, que não é isso, humanizar. A arquitetura humanizada não tem nada a ver com pintar a parede, não tem nada a ver com isso, né? É algo muito mais complexo, assim. Humanizar é levar a pessoa a ter desejo de vida, a querer se transformar. Isso é humanizar, né? É algo muito mais profundo. E a gente vai falar sobre isso, inclusive, no curso, assim, sobre essas questões. E então, assim, eu defendo, assim, que o arquiteto tem que estar desde o início. Por exemplo, lá no escritório, a gente trabalha com a ideia que o arquiteto... A gente ajuda o cliente a escolher os terrenos que ele vai comprar o hospital. A gente está desde o início. Ele manda embora todo mundo, menos o arquiteto, porque a gente está em todas as reuniões. A gente contrata as construtoras, a gente faz parte dos processos decisórios. O arquiteto, ele tem que voltar a ser o centro da decisão, e eu defendo isso. O Niemeyer só é Niemeyer porque naquele momento da arquitetura moderna brasileira, ele estava junto com o Juscelino. Sem o Juscelino... não existiria o Niemeyer. Niemeyer estava junto com o Juscelino. Então, assim, Brasília existe graças a isso. Se Brasília fosse hoje, talvez Brasília não existir, porque o arquiteto hoje está no final do processo, né? O arquiteto tem que fazer parte de todo o processo. Então, essa questão do segundo e terceiro módulo, a gente não tem as datas, mas eu posso, inclusive, trabalhar para que dentro de uma semana a gente esteja essas datas, que seria 2021. Mas 2020 a gente já está tudo certinho, é só ligar para o CCE e confirmar. Ai, que bom, fico feliz de vocês estarem gostando do corpo multidisciplinar, porque essa é a ideia. Eu lembro, inclusive, que eu convidei, assim, pessoas assim, que eu admirava, assim, eu lembro até... No mestrado, eu fiz mestrado e doutorado no ProURB. E aí eu fazia aula de mestrado com o professor, aí chegava no doutorado, eu me inscrevia na mesma disciplina. Porque às vezes o que importa é muito mais aquela discussão ali de sala de aula, né? Às vezes, assim, tem pessoas assim que brilham o seu olhar, assim. E eu tentei escolher essas pessoas também na PUC. Às vezes pessoas assim, por exemplo, tem professores da filosofia que nunca trabalharam com o hospital, mas que na verdade sabem tudo sobre arquitetura, sobre a experiência da arquitetura, sobre a arquitetura como corpo e espaço. E eu acho que é isso que a gente precisa dentro dos hospitais, é exatamente isso. Ao mesmo tempo também tem professores super especialistas que sabem tudo de infecção hospitalar, que sabem tudo sobre plano diretor, que sabem tudo sobre as novidades, né? Sobre Lean, sobre LEED, sobre certificação, né? Então, assim, na verdade a gente tentou mesclar isso mesmo, assim. Essa questão da robótica realmente é muito bacana. Isso é um projeto de uma professora aqui dentro da PUC. A gente está com um projeto super bacana que eu quero envolver os alunos da especialização e que, na verdade, é a gente desenvolver, através do braço robótico, a gente criar peças estruturais de arquitetura. Então, quer dizer, por exemplo, Zaha Hadid. É impossível fazer Zaha Hadid no Brasil. A gente acha que daqui a 5, 10 anos isso é possível. E está sendo desenvolvido um projeto junto com a engenharia na PUC de possibilitar em larga escala, em preço barato, fazer isso. Então, por exemplo, vidro translúcido também, todas essas experiências através da fibra de cimento. E aí a questão do robótico não envolve só o robô, né, em si, mas também assim com processos, né, metodologias, como por exemplo, metodologia BIM. Assim, a gente tem que, assim, no escritório eu brinco, né? 100% do escritório tem que estar no Revit. Não dá mais pra gente ficar repetindo a mesma coisa igual a gente faz no CAD, no AutoCAD. Eu amo AutoCAD, sempre gostei, mas assim, não dá mais pra gente repetir, a gente tem que criar, né? Eu acho que a gente tem que perder tempo criando e não repetindo, fazendo o mesmo desenho a toda hora, né? Repetindo 1000 vistas, 1000 cortes. Mas para os arquitetos entenderem, assim, que
a gente tem que introduzir essa metodologia BIM. A Verônica é expert, ela é uma pessoa assim que defende o tempo todo. A gente não deve ficar se repetindo, né? A gente deve, tudo que a gente aprende deve virar conhecimento, e esse conhecimento deve ser multiplicado em escala, assim, é um pensamento muito bacana, assim. Eu também estou lendo aquele livro agora, 21 dicas sobre, como é que é o livro? Deixa eu até anotei aqui para ler, porque é um livro que tem 21 lições para o século XXI, que é muito bacana, assim. Na verdade, ele fala sobre essa questão do robô, né? Então, assim, na década de 30, previa-se que o robô ia substituir o homem. A gente viu que não aconteceu. Mas ele aconteceu de uma forma quantitativa, né? Coisas que eram feitas muito de forma braçal, precisou de pessoas para fazer isso mais qualitativamente. Mas a mão de obra continuou sendo necessária, pessoas continuaram sendo necessárias. Mas o que ele fala é que no século XXI, a questão é que, na verdade, o próprio robô, a inteligência artificial, né, na verdade, ela vai substituir o afeto, ele vai substituir a experiência. Então, assim, uma prova que isso já está acontecendo, né, e que a gente tem que mudar a forma que a gente projeta a arquitetura, que é uma discussão do curso, é que, por exemplo, no xadrez, né, tinha um robozinho que ganhava tudo. E ele passou de ganhar a partir do momento que o robô do Google, ele criou um robô que, na verdade, ele ia absorvendo a criatividade do parceiro dele. Então, ele ia jogando com outras pessoas, ele ia absorvendo isso, né, em forma de inteligência artificial, e era impossível ganhar dele, porque ele estava absorvendo a criatividade de várias pessoas. E em termos de quânticos, assim, ele não era tão maiores que os outros robôs existentes, mas que ele foi realmente sendo substituído. Essas questões, eu adoro essas questões, assim, na verdade, eu gosto de discutir isso, e é discussões que a gente quer trazer para o curso também. Tem uma pergunta: quais serão os hospitais visitados, né? Ainda a gente está articulando, né, com alguns hospitais. Com certeza a gente vai vir visitar o SARA, que é o projeto do Lelé, aqui do Rio, mas a gente está vendo com outros hospitais. A gente ainda estou fechando as datas para confirmar, não quero confirmar aqui qual hospital, porque depois tem alguma desistência. Então a gente vai abrir turma em 2021, sim, se Deus quiser, iremos abrir turmas em 2021. Inclusive vai ter o evento de arquitetura mundial no Rio, né, em julho. E eu quero que a gente, dentro dos alunos do curso, que a gente prepare algo para esse evento, assim, que seja dentro da PUC, que seja através das mídias sociais, que seja através do Instagram, seja através de um vídeo, seja através da publicação de um livro. Então, na verdade, assim, a ideia é que o curso ele esteja interagindo com os eventos mundiais da arquitetura também. Então, as visitas serão nos hospitais dos Rios. As visitas obrigatórias, sim, né? Porque a gente não pode obrigar a pessoa em outros hospitais. Mas a minha ideia também é que a gente faça outras visitas fora do curso, assim, opcionais também para outras pessoas, né? Que a gente possa visitar, inclusive outras obras, até do nosso próprio escritório, que a gente possa estar abrindo também para as pessoas visitarem. Então, essa pergunta é interessante, né? Dá para fazer um projeto de arquitetura humanizado, sustentável? Na verdade, assim, para mim, a arquitetura ela sempre foi humanizada e sustentável, porque a arquitetura em si sempre foi pro homem, né? Então a gente pensa assim, os princípios da arquitetura, né? O homem estava se defendendo do calor, defendendo da chuva. Então isso, assim, e aí foram surgindo arquiteturas, né, no mundo inteiro que eram sustentáveis, né? Era uma forma de ser sustentável. Então, assim, na verdade, assim, eu acho que a arquitetura por si só, é quase um pleonasmo. É humanizada e ela é sustentável, a boa arquitetura. Mas, na verdade, talvez a gente precisa hoje, no século XXI, falar de arquitetura humanizada e falar em sustentabilidade. Porque, na verdade, eu brinco, né? Tipo, a gente precisa falar de humanização, por quê? Porque os hospitais se tornaram desumanos. Então, a gente precisa falar, incrivelmente, parece que alguns hospitais não foram feitos para o homem. Então, a gente tem que falar em humanização, apesar disso ser um princípio básico da arquitetura, a arquitetura ser pensado para o outro. Teve até uma palestra que eu dei aqui na PUC, eu fiquei muito feliz com o Hermano, que é um dos professores do nosso curso também, que é uma pessoa muito bacana. Ele virou no final da palestra e falou assim: eu gostei muito do que você falou, porque você fala que você projeta com as pessoas, não para as pessoas. É exatamente isso, né? Essa ideia do curso, a gente projetar com as pessoas, né? Então, se a gente projeta com as pessoas, não tem como uma arquitetura não ser humanizada, né?
como a disciplina da filosofia vai ser inserida no campo da arquitetura para a saúde. Ah, bacana. Então, na verdade, é a gente entender, né, talvez através da filosofia, como é que eu posso explicar? Como que a arquitetura, na verdade, e filosofia, elas estão juntas o tempo todo, né? Até esses questionamentos, desde os questionamentos existenciais sobre o corpo, sobre o nosso próprio corpo, a experiência do nosso corpo e o espaço, tem tudo a ver com a filosofia. E também, assim, não só esse filósofo, né? Tem um filósofo que eu gostava bastante, que eu estudei bastante na minha tese de doutorado, que é Deleuze, e ele falava muito da questão da experiência, né? De tudo como experiência, né? Na verdade, tudo que se transforma como experiência. E eu lembro que os professores ficavam assim, ele é muito difícil, talvez os filósofos mais difíceis eu não entendo nada. Aí eu brincava, às vezes nem eu entendo. Não sei se a filosofia a gente precisa entender tudo. Talvez um filósofo sim, mas um arquiteto não sei se a gente precisa entender. Mas eu acho que o que a filosofia me ensinou de mais importante, eu acho que o Deleuze, principalmente, ele tem um capítulo de um livro que ele fala, armas para lutar, assim, na verdade eu vou te dar armas para lutar, armas para lutar, para transformar, e através dessas armas a gente realmente conseguir transformar coisas que a gente acredita. Ai, que bom. Muito feliz de fazer parte dessa turma. A turma terá quantos alunos aproximados? Na verdade, a gente abriu uma turma para 30 alunos. A gente já fechou mais da metade da turma em dezembro. Então, na verdade, quem fez lembrando assim que quem faz a inscrição não está matriculado no curso. Tem que fazer a inscrição, tem que se matricular. Eu não sei quantas vagas restam, mas assim, em dezembro a gente já estava mais da metade do curso. E a gente pretende, assim, na verdade, ter 30 alunos, né? Essa é a nossa intenção. Até perguntando se a maioria é arquitetos. Eu acho que assim, tem uma predominância, né? Tem bastante arquitetos, mas como eu falei, tem uma enfermeira inscrita, tem médica, tem engenheiro inscrito também. Então, na verdade, a ideia do curso é ser um curso multidisciplinar. A gente até no início do curso tinha pensado em fazer disciplina de projeto, né? Que a pessoa tivesse que projetar, né? Entregar. E aí eu fiquei pensando como que essas dinâmicas de projeto, né? Seria muito bacana, por exemplo, a gente tem um grupo, né? Tem um arquiteto, tem um médico, tem uma enfermeira e tem um engenheiro, né? Como que a gente podia estar aprendendo com o curso? Porque a ideia do curso também a gente aprendeu, né? Eu estava até pensando assim, na primeira aula, a gente lançar até uma pergunta para vocês também, já ir pensando, o que eu queria saber nesse curso, né? Qual que é o assunto que eu gostaria que o curso, que se falasse sobre o quê, né? Então, assim, na verdade, essa ideia, assim, é uma ideia de curso, não é uma ideia de curso em que o professor fica lá fazendo uma palestra e o aluno assistindo, é uma ideia de curso contemporâneo, com workshops, com uma metodologia de design thinking, que a gente pode realmente estar desenhando, pensando junto, trocando ideias, assim, o tempo todo. Então, a ideia é que realmente a pós-graduação ela seja no sentido prático da questão, né? Ela seja uma pós-graduação muito com professores com muita experiência, né, na questão de projetos de arquitetura. Mas também, assim, eu acho que muito importante a gente entender também acho que prática e teoria, elas estão sempre juntos, assim, eu acho que isso eu aprendi com a Rosângela Cavallari também, que é uma das professoras do nosso curso, que foi uma orientadora de mestrado e doutorado, que teoria e prática, elas estão juntos, assim, não tem como a gente separar, porque a nossa cabeça não funciona assim, a gente, ao mesmo tempo que a gente está fazendo projeto, a gente está pensando o tempo todo, assim, e isso eu acredito muito, assim. Claro que tem professores que são mais acadêmicos e outros professores que têm mais experiência prática, assim, né, que são coisas distintas. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Aí eu queria falar também uma coisa assim, que eu acho importante, que, igual eu estava falando, né? O curso é sobre arquitetura, uma discussão sobre arquitetura, sobre engenharia. A gente pensar qual que é o papel do arquiteto, qual que é o papel do engenheiro dentro dos hospitais. E lembrando, assim, que é uma oportunidade dentro de trabalho também. Porque o que eu vejo hoje também, muito arquiteto, a gente fez uma seleção no escritório, no nosso escritório, apareceram mais de 1.500 arquitetos, assim, é muita gente desempregada, assim, e me dá muita tristeza isso. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade também da gente gerar trabalho e das pessoas se recolocarem mesmo nesse mercado de trabalho.
Porque mais que a gente no momento pareça assim, ai, mas eu não sei, eu não gosto de entrar numa UTI, mas assim, como que a gente, com esse processo de transformação, né, dos hospitais que acontece, é possível trabalhar com tudo. Por isso que eu acho que assim, um bom arquiteto, ele na verdade não tem que saber só de uma coisa, tem que saber de várias coisas, assim. Então não dá só para saber de UTI. E que eu sentia também, que eu senti nesse mercado de arquitetura para a saúde, que a maioria dos arquitetos que trabalhavam com saúde, a maioria não, alguns, né, estavam muito focados, eles sabiam mais sobre medicina que o próprio médico, sabiam muito sobre engenharia, ou sabia muito sobre a questão técnica, mas faltava arquitetura, assim, faltava arquitetura no cerne da questão, sobre o que a gente acredita como arquitetura. A arquitetura que gere experiência e transformação. Acho que a ideia é que a gente projete espaços, que a pessoa chega no hospital, primeiro no hospital, numa clínica, em ambientes de saúde em geral, e ela, na verdade, ela não pensa na doença, ela desloca o foco dela da doença. E que aquela pessoa, às vezes, está triste, desanimada. O acompanhante, né? Às vezes o acompanhante fica tão estressado que fica doente também, tem que ser internado. Então, que aquele espaço, ele gera esperança de vida, ele gera desejo de continuar vivendo. Enfim, ele gera transformação, que eu acho que isso, na verdade, é a base da arquitetura, assim. E aí também dizer... Porque, assim, desanimado com a arquitetura, acho que muita gente fica, né? Porque quando a gente fica assim, eu queria fazer praça, mas não aparece projeto de praça no escritório. Eu queria fazer um projeto de uma escola, mas quantas escolas novas, por exemplo, no Rio de Janeiro são feitas? Quase nenhuma, se a gente for pensar. Quantos arquitetos são formados? Então, assim, a proporção não bate, assim, raramente vai aparecer uma escola pra gente fazer. Mas quando a gente faz o hospital, sim, é fácil aparecer um projeto de escola, porque você pode fazer escola de medicina, você pode fazer escola de enfermagem. Então, assim, como se esses projetos, eles começam a aparecer com naturalidade, assim. Então, isso é muito apaixonante, assim, é muito bacana, assim. Isso também que eu acho que a gente tem que movimentar a arquitetura, tem que movimentar a engenharia, assim, a gente tem que voltar. Quando eu falo do arquiteto como... Na verdade, está em todo o processo, não é só arquiteto não, engenheiro também, assim, porque o engenheiro também é visto como serviço, né? Por exemplo, pega fogo no hospital e chama o engenheiro para resolver a questão, mas o engenheiro ele não estava participando lá desde a concepção do projeto para pensar como que poderia fazer uma escada clausurada para evitar que milhares de pessoas morressem. Então, assim, a arquitetura e a engenharia elas têm que estar em todos os debates, assim, eu defendo muito isso, assim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu não respondi. Então, essa pergunta, assim, como que está o mercado de trabalho para essa área? Então, na verdade, assim, aparece muito projeto, assim, a gente tem muito projeto. Mas o que eu sinto, assim, na verdade, que muita gente procura... Achando isso, que o arquiteto ao final do processo quer pagar pouco. Tem gente de compras, gente fazendo licitação de projeto. Contrata um arquiteto igual compra cadeira, assim, infelizmente. Engenheiro também. Então, na verdade, assim, o mercado ele tem muito projeto para fazer, mas a gente também precisa valorizar a nossa profissão, precisamos valorizar os arquitetos e engenheiros para que a gente realmente faça parte desse processo que eu estava falando antes. Então, assim, na verdade, eu acho que já tem aqui 40 minutos que eu tô aqui, eu acho que não tem mais pergunta. Tô vendo aqui que não tem mais pergunta, assim, mas fechando, né, é um pouco o que a gente estava falando. É uma especialização de arquitetura para a saúde interdisciplinar, que a gente quer juntar profissionais, a gente quer movimentar o mercado, a gente quer que as pessoas contratem um arquiteto sabendo que ele é um profissional qualificado. Ter uma especialização em arquitetura para a saúde, ela é muito importante. Por exemplo, tem vários hospitais no Brasil contratando arquitetos. E se você é especializado, você já sai na frente. O CAL, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ele lançou agora falando que alguns concursos públicos vai ser obrigatório ser especialista em arquitetura para a saúde. Então, na verdade, assim, eu acho que a gente está pensando na frente, a gente nunca sabe o que vai acontecer na nossa vida, mesmo que a gente não está pensando em fazer o curso. Acho bacana fazer um curso, é um curso que vai abrir um universo de trabalho e, ao mesmo tempo, assim, pessoas assim, que já trabalham muitos anos na área. Eu, que já trabalho muitos anos, pretendo assistir todas as aulas. Eu acho que vai ser um momento de muita troca, de muito conhecimento, com todo o know-how que a PUC tem, né? Que é um curso sério, um curso, na verdade, que tem uma tradição muito forte. E é isso, a gente trazer muita inovação, muito debate pro curso. Então, eu vou fechando aqui, quero agradecer
vocês por estarem aqui, por perguntar, por comentar. A gente continua disponíveis nos canais do CCE, né, do Instagram, no canal do escritório também. O meu Instagram também. Podem me perguntar, pode mandar e-mail. Espero vocês também na próxima. Assim, a gente pretende fazer outros vídeos. O CCE também está fazendo várias lives de vários outros cursos. E queria realmente agradecer e eu espero que vocês, assim, alguns de vocês tenham se interessado pelo curso e a gente tenha tirado a maioria das dúvidas. Tá? Obrigada. Boa noite.